Beleza, galera do canal? Aqui, mais cedo eu tinha feito um vídeo sobre como, quando e onde armar caixa isca, né? Mas tem outro detalhe também que dá prosseguimento nisso aí, é como e quando fazer a transferência da caixa isca, né, do núcleo para a caixa padrão de 10 quadros. Seguinte, gente, o vídeo onde eu falei de objetividade, eu falei que a gente tem que entender, saber da biologia, da vida das abelhas. Então, quando que eu vou fazer a transferência do núcleo da caixa isca para a caixa padrão? Seguinte, você vai armar as caixas isca, né? Tá tudo armada. Aí, o ideal é você toda semana, você dá uma passeada. Toda semana, você armou num domingo, no próximo domingo você vai dar uma passeada e ver o que aconteceu, se pegou ou se não. Aí vamos supor, você armou hoje, aí daqui 7 dias você vai olhar se pegou. Aí você chegou lá e pegou duas. Aí o que você vai fazer? Nossa, eu já vou abrir? Não. Você chegou lá hoje e deparou com o enxame lá, você não sabe que dia que ele chegou. Ele pode ter chegado no dia anterior. Se você abrir ele e ainda não tiver crias, né? Tem que ter crias. O que segura a rainha no enxame são crias. Porque se tiver postura, você molestar o enxame, ele vai embora. Provavelmente ele vai embora, porque o que segura a rainha são as crias. Então é o seguinte, qual que é a biologia das abelhas? O ovo, ele demora cerca de 3 dias, né, para eclodir. Então, se o enxame, você deparou que o enxame está lá na caixa, né? Você armou semana passada, essa semana já tem. Você vai dar um espaço. Elas vão demorar ali uns 2 a 3 dias para poder puxar algum favo. E mais 4 dias para ter uma larva lá, né? Para ter larvas. Ou seja, se você deparou com o enxame lá hoje, você vai abrir ele daqui 7 dias, que é o ideal. Aí o que você vai fazer? Pouca fumaça, vai abrir e vai conferir. Olhar os quadros. Porque tem enxame, gente. Eu já capturei enxames que com 7 dias já tinha puxado as 5 tiras até embaixo. Enxame muito grande, muito forte. Então isso aí varia de enxame para enxame. Aí você vai olhar isso, né? Desse espaço de 7 dias e abrir para ver se puxou. Puxou as 5 tiras até embaixo, é o momento de você fazer a transferência para a caixa padrão. Porque se já está as 5 tiras até embaixo, já vai ter crias, postura em todos os locais possíveis e alimento. Então não vai ter mais espaço para a rainha. E é nesse ponto que começa o sequenciamento. Então, se for um enxame muito forte, já está com as 5 tiras puxadas até embaixo, você vai colocar de 2 até 3 lâminas de cera. Se a florada estiver intensa, você pode colocar 3 lâminas de cera intercalada. Você vai colocar na mesma posição que estava na caixa, você não pode mudar a posição. O quadro de alimento vai ficar na extremidade da caixa. Aí você vai pôr o primeiro quadro de cria e a lâmina após ele. Aí você vai intercalar as 3 lâminas de cera e pôr o restante. Aí vai ficar com 8 quadros. Aí você vai, daqui 10 dias, 12 dias, você vai abrir para conferir se puxou as 3 lâminas de cera. Você só vai colocar as outras 2 lâminas de cera após ela ter puxado as 3, né? Porque senão você sobrecarrega demais o enxame. E quando é enxame capturado, se possível for, é bom você até colocar um xaropinho para ela, alimentar, para você acelerar o processo de puxada de cera. O que acontece? Se você oferece a alimentação energética, né, o xarope, elas vão se dedicar mais ao pólen. Então elas vão ficar muito mais nutridas. Então vai produzir mais cera e puxar a cera com mais rapidez. Aí após ter puxado as 2 ou 3 lâminas de cera que você colocou, aí você vai colocar mais 2, né? No caso, se você colocar 3, vai faltar 2. Então vai fechar os 10 quadros. Tá com a florada intensa, puxou as outras 2 lâminas de cera, aí você vai esperar mais 21 dias que vai nascer outra carga de crias. Então esse enxame provavelmente já vai estar fortalecido e vai estar no ponto de receber uma melgueira já para começar a produção. Então a gente tem que ficar atento
nessas coisas e observar. Então é isso aí. Ah, e outra coisa também. No dia da transferência do núcleo, você vai fazer com pouca fumaça também. Evita de dar fumaça. Dá uma fumaça no ovário, dá uma baforada, dá um tempinho, dá outra baforada, dá um tempinho. Levanta a tampa, dá uma fumacinha para elas se acalmarem bem. Você vai fazer a transferência sem sacudir as abelhas. Vai pegar o quadro com a abelha aderente e tudo e colocar de forma tranquila, movimentos leves, sem bater, né? A abelha, na verdade, toda manutenção, você não pode afobar. Tem que mexer de maneira tranquila, movimentos leves, mas firmes, mas sem bater, porque impacto perturba as abelhas. Então vai minha dica aí, valeu galera, um forte abraço.